Fique agora com o Filosofando no Botequim, argumento e apresentação do jornalista Avelino Ferreira. Hoje nós vamos falar da cultura sendo algo primário em relação à educação, que é secundário. O título que eu coloquei foi Educação, um apêndice da cultura. Gerou alguma polêmica com alguns amigos, professores principalmente, Sim. Que acham que cultura é um apêndice da educação, certo? A cultura não tem o valor. Cultura é feita pelas comunidades, pelos povos, né? Os diversos povos e tal. Então, ela não tem esse valor que tem a educação, que é universalizada hoje, né? Antes não era, mas universalizada por causa dos conceitos, por causa da linguagem, não é? Que pode ser traduzida, né? Então, ela não tem esse valor. Que houve? Aí, não, pode seguir, pode falar. Tá. Então, eu queria colocar isso como provocação, porque, por exemplo, quando se criou o Ministério, nunca se criou no Brasil, embora tenha o nome, né? E tivemos até ministros da Cultura, criou-se o Ministério da Cultura, mas o Ministério da Educação sempre foi MEC. Nunca, a cultura sempre foi um apêndice da educação. Era Ministério da Educação e Cultura, certo? Quando criou-se o Ministério da Cultura, por muito pouco tempo, que agora é secretaria, continuou o MEC sendo o MEC, Ministério da Educação e Cultura. Veja bem. Então, mesmo com o Ministério da Cultura, quando existiu há pouco tempo, recentemente, era tratado como apêndice. No caso de Campos, por exemplo, é SMEC. Nunca foi diferente. É Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Mesmo quando tivemos, recentemente, uma Secretaria de Cultura e quando tivemos 3 fundações culturais, que agora, né, juntou em uma só, que é a Fundação Oswaldo Lima, mas a Secretaria de Educação nunca tirou a cultura como apêndice. Sempre foi Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Isso. E assim é no Brasil. Eu não sei no exterior, não fiz nenhum estudo, podia ter estudado para fazer esse ao vivo aqui, essa transmissão, para ter mais dados nesse sentido, mas, de todo jeito, não interessa se outros países seguem esse modelo ou não. O que interessa é que o mundo hoje, tanto o europeu quanto o oriental, não é? O americano, de todos os continentes, coloca a educação como algo primário. Você não pode viver sem ser educado. Certo? Quer dizer, não há como viver sem ser educado. E eu fico pensando, e os poderes justificam, e até as famílias e nós mesmos erramos, justificamos um mal viver de famílias, das pessoas, porque elas não se educaram ou não foram educadas, né? Se a educação fosse obrigatória, porque é um porre a educação. Eu não conheço nada mais torturante do que você passar a sua vida, o melhor momento da sua vida, que é dos 5 anos, né? Era 7. Na minha época era 7 anos que entrava na escola, agora é com 5. Obrigatoriamente. Pois é, 5 a 25. Quer dizer, você hoje, se não estiver, olha só, passar toda a sua juventude, sua infância e juventude, nessa tortura de aprender
sei lá, quando você chega no ensino médio, tem 11, 12 matérias, não é? Maioria delas você não vai usar, como se fosse uma obrigação para poder você viver, né? E se você, como hoje está se exigindo, quiser entrar no mercado de trabalho, que é a única coisa que se fala, né? Sempre é o mercado de trabalho, é arranjar um trabalho, e etc. Não estou discordando disso, mas esse é o único discurso. Você vai estudar até os 30 anos. Por quê? Ou você faz cursos técnicos, e mais de um, principalmente, ou você faz um mestrado, né? E hoje tem doutorado e pós-doutorado, o que é, para mim, algo insano. É irracional. Você faz o doutorado e agora é um pós-doutorado. Pós-doutor. Qual é o seu título? Pós-doutor. Quer dizer, difícil para mim aceitar. Eu sou obrigado, mas é difícil aceitar, né? E aí você teria uma condição razoável de vida porque você estudou. O que nós sabemos, nós dois, eu, você, Fernanda, e pelo que nós conhecemos ao nosso redor, nessa área de educação, na área de profissionais de diversas áreas, né, e tal, que é uma mentira. Não é verdade. Não é verdade que se todo mundo estudasse, todo mundo gabaritasse, todo mundo passasse num concurso, teria emprego para todos. Porque o concurso ele abre com 40 vagas. Tem 1.500 candidatos. Não é? Se todos eles gabaritarem, eles vão arranjar meios de só tirar 40, porque só pode chamar 40. Se houver empate, vai pela idade, vai pela redação, vai pelo português, vai pela... Eles vão inventar o que for necessário, porque ele só pode empregar aquele número X que foi colocado no edital. Então, quer dizer, estude mais que você vai se dar bem. Se todo mundo seguir isso, todo mundo estudar mais, não vai se dar bem por causa disso. Porque não há vagas no mercado de trabalho para aquilo que você quer ocupar, aquela profissão que você quer exercer, para todos. Então, é uma mentira. Nós mentimos para as pessoas. Certo? Mas isso é um meio de motivar, porque sabemos que nem todos querem estudar. Você estava falando... Exato. Você estava falando aí, né? Você mencionou no início da sua fala que você não sabe como é essa questão da cultura dentro de uma perspectiva estatal em outros países. Aí eu dei uma pesquisada aqui, né, para pegar algumas informações sobre algumas coisas que eu já sabia, e aí eu usei a França, né, como referência. Por que eu usei a França como referência? Porque toda essa nossa construção, né, a nossa noção, por exemplo, acerca do patrimônio público, acerca do patrimônio cultural, é uma herança proveniente da Revolução Francesa. É a Revolução Francesa, né, e os ideais republicanos, né, que ela traz consigo, que nos traz essa questão de patrimônio cultural e que traz à tona a importância da cultura para a formação do cidadão, né? E aí, eu pesquisando aqui rapidamente, é lógico, a França tem um Ministério da Cultura, coisa que hoje nós não temos aqui no Brasil. O Ministério da Cultura, fundado por Charles de Gaulle em 1959, e que é ininterrupto e que tem programas, entre muitas outras coisas, né, de assistência aos jovens, para que esses jovens tenham acesso à cultura, através de subsídios que o governo francês oferece. Né? Em tempos de pandemia, né, eu acredito que tais medidas tenham sido suspensas, não posso afirmar, mas o que me chama a atenção é que nesse país, né, que é um país considerado de primeiro mundo, a gente tem um investimento estatal
acerca da prática cultural, né? Então, o jovem, ele tem acesso a um subsídio, onde ele pode gastar esse dinheiro comprando livros, ele pode gastar esse dinheiro indo ao teatro, indo ao cinema, prestigiando companhias de dança, frequentando museus, frequentando galerias de arte, coisa que aqui no Brasil a gente não vê, né? E aí, quando você faz a provocação no início da sua fala, né, dizendo que seria a educação um apêndice da cultura, né, eu fui buscar uma referência num livro, esse livro aqui, A História da Arte, do Gombrich, esse livrinho aqui, deixa eu tentar colocar aqui. É um livro excelente, é um dos livros mais vendidos do mundo, que fala sobre a história da arte, e o Gombrich, nesse livro, ele afirma que não se sabe, não se pode afirmar, né, com certeza, quando a cultura, né, quando o humano, no homem, começou a produzir a cultura, assim como a gente não pode prever, né, como a gente não pode estimular quando o humano no homem começou a produzir a linguagem, né? Mas é fato, né, que a gente tem um momento da história que nós chamamos de pré-história, onde o que nos dá total certeza, né, e alicerça o nosso conhecimento é a produção artística, ainda que essa produção não tenha sido feita, né, isso a gente pode ter uma relativa certeza, não tenha sido feita por aquele homem, naquele recorte histórico, naquele recorte temporal, com o intuito de ser arte, mas é essa arte que nos ajuda a remontar o nosso passado enquanto civilização. Então, eu acho essa provocação muito pertinente, né? Onde é que está a fronteira entre cultura e educação? Eu acho que eu posso responder isso. Por quê? Primeiro, vamos lá. O Merleau-Ponty, né, quando ele trata da questão da linguagem, né, um trabalho que fiz, até quando estava fazendo na UENF, estudei muito. Eu já gostava de Ponty, Merleau-Ponty, mas lá nós estudamos, estudamos com mais profundidade Merleau-Ponty. Uhum. E ele diz o seguinte, que gritar, quando você está encolerizada, raivosa, gritar na cólera, né, que chama, abraçar, né, no amor, né, não é mais natural, né, não é mais natural ou menos convencional do que chamar uma mesa de mesa. Ou seja, os sentimentos, certo? E as condutas passionais, os sentimentos e as condutas passionais são inventadas, assim como as palavras. Uhum. O amor é uma invenção, certo? Tudo que o ser humano faz... O ser humano, Fernanda, essa é a minha opinião. Eu costumo dizer que a opinião é lixo quando ela não tem argumento. Então, a minha opinião não é lixo, que é a minha opinião com base em argumento válido. Não é? Uhum. Claro que não dá aqui para discutir com profundidade, mas estou à disposição para qualquer um. Não existe humano sem cultura. O humano é cultura, certo? Senão nós estaríamos tratando dos outros animais ou enquanto humano, enquanto animal. Não chamaríamos. É a cultura que nos dá, enquanto homem, raça, a condição de ser humano.
É a cultura que nos diferencia dos outros animais. Pois é, mas... da natureza, isso aí é inquestionável. Sim, pois é, mas não existe... não existe no humano algo natural, a não ser a sua raiz. Nós somos, biologicamente, frutos da natureza, veja bem. Sim, sim. Mas só isso, nós somos frutos dela. Mas nada em nós é natural. O gesticular, andar, vestir, até falar, sentir, não é natural. Para Ponty, não é difícil separar o homem, a natureza e a cultura, certo? Quer dizer, é como se fosse uma coisa só, e na verdade é isso, ó, o homem, natureza e cultura. Eu discordo dele quando ele diz que nós somos natureza também, ou seja, homem, natureza e cultura. Ele diz que é difícil separar. Eu discordo dele, já fiz artigo sobre isso, pois o homem, para mim, enquanto humano, e aí é homem, né? Embora homem seja uma expressão genérica, hoje eu não entendo, porque ontem eu estava ouvindo o Cortella, ele falando as professoras e os professores, eu não consigo entender, porque o professorado é um só, professor é um só, né? Então, quando Dilma criou a presidenta, isso para mim não me soa razoável, entende? Presidente, a presidente ou presidente, certo? Você muda o artigo, mas o conceito ele não precisa de alteração, não há esse tipo de alteração. Então, para mim é a mesma coisa. Você falou em humano é cultura. Ou então não é humano, veja bem. O homem, enquanto humano, ele não tem nada de natural, ele não é natural. Quando nos referimos ao humano, nós estamos nos referindo à cultura. Ela está interligada, né? Por quê? Porque nós somos cultura. Somos os únicos bichos que nos tornamos assim. Quer dizer, quando a gente torna, por isso que eles separaram o homem, o Homo sapiens, quer dizer, o homem sabido, o homem, né, da sapiência, né, o Homo sapiens. Depois inventaram ainda o Homo sapiens sapiens, né? O homem sabido, né? O homem sábio. Quer dizer, para mim é como pós-graduação, pós-doutor. Quer dizer, não consigo entender. Daqui a pouquinho vão inventar uma outra coisa para ser a pós da pós e tal. Então, falou em humano é sapiens, ou seja, humano é cultura, né? Em antropologia, cultura, e você sabe, já estudou isso, é claro, é tudo que o homem faz ou produz. Né? Na antropologia, não seria assim, ele, não coloca ele sendo, eu sou cultura, como se alguém chegasse para você e falar, o que é você? Eu sou cultura. Não, eu faço cultura. Né? Quer dizer, e é assim que a gente trata. Né? Eu faço cultura, eu produzo cultura, seja para a própria existência de nós, né? Humana, seja para uma vida social, seja instituições que nós criamos, seja os valores, né, que nós damos em diferentes povos, todos os povos têm seus valores materiais e espirituais, quer dizer, então, nós produzimos cultura. Aí eu falei, bom, então se eu não produzo cultura, não sou humano. Né? Só quem produz cultura é humano. Então, se eu não produzo cultura, eu não sou humano. Mas qual humano... Essa é a lógica, né? Qual humano não produz cultura? Porque quando ele, mesmo por imitação, né? E tal, claro, ele tem seus antepassados e tudo mais, ele nunca deixou de inventar. Aquele filme Odisseia, 2001, Odisseia no Espaço, se não viu,
deve ver, todo mundo deveria ver, porque ele começa com um bando de macacos, certo? Um bando de macacos que são adversários, quer dizer, são dois bandos que chegam num poço d'água. Uhum. E aí uns olham para os outros, quer dizer, eles são chimpanzés, mas eles são de diferentes tribos, né? Como os índios, como nós mesmos, como qualquer povo. Você não é da mesma família, da coisa, você da fratria, que chama, né? Você é adversário do outro, né? E eles começam lutando um com outros. Aí, mas eles não têm, por exemplo, ainda a habilidade deles ainda é aquela habilidade natural, da natureza, de ataque e defesa, com o corpo, certo? Os animais lutam assim até hoje. O cachorro, o gato, o rato, o leão, eles atacam com o corpo, certo? Isso. Aí tem um momento, Fernanda, que um macaco, ele ali naquele local, morreram alguns outros, similares ou não, morreram. E ele vê uns pedaços de caveira, alguns ossos. E ele pega um osso, né? Pode ser um antebraço, pode ser da coxa, assim, um osso maior. Ele pega, que você sabe que os chimpanzés são inteligentíssimos, né? Em relação aos outros macacos, aos outros animais, né? Sim. Quase como a nós, na verdade, né? Ele pega o osso e ele fica olhando para o osso, se mexendo com o osso, e quando ele é atacado por um outro macaco, ele já está com aquilo na mão, ele vai no macaco e joga com muita força na cabeça do outro macaco. Certo? E ele vê que ele derruba o outro macaco. Ou ele mata. Eu sei que ele derruba o outro macaco. Certo? Aí a cena é fechada e aparece uma nave espacial. Já, entendeu? Quer dizer, o que ele quis dizer, né? Odisseia no espaço. Quis dizer. O que fez nós, humanos? O que fez? O que nos tornou humanos, né? O instrumento. Isso. Instrumento. Nenhum animal usa instrumento. Então, ele descobre um instrumento. Com aquele instrumento, ele passou a ser mais forte que o outro, entre aspas. Quer dizer, ele começou a dominar. Chegou ao ponto de ele criar uma nave espacial. Entendeu? Quer dizer, qual é o desenvolvimento da humanidade, independentemente dessa educação que nós estamos falando? É o desenvolvimento da cultura. Não é da educação. Mesmo antes da linguagem, você criou instrumentos. Com os instrumentos, você passou a ser melhor defensor da sua fratria ou de você próprio. Você passou melhor a atacar, você passou a construir coisas, né? Pois foi isso, exatamente isso, né? Esses instrumentos, né? Assim como reproduções do cotidiano, assim como pequenos deuses, como a Vênus de Willendorf, né? Produzida por esses nossos antepassados, todo esse material, né? Ele surge muito antes da escrita, né? Que é considerada o grande divisor de águas, né? Da história, dentro dessa linha do tempo historiográfica. Esses instrumentos que nos chegam, que hoje nós consideramos como objetos artísticos, né? Nos prova que essa questão cultural, essa prática cultural, ela é inerente à condição de ser humano. Eu gostaria aqui, Ferreira, de dar boa noite aos nossos amigos, Neide Brasil, que está aqui com a gente, o Winston Churchill Rangel. Winston né? Churchill, meu mestre. Churchill está dizendo aqui o seguinte, que o medo da tempestade,
do cachorro brabo, etc., não é cultural, é coisa do animal. Né? Nana também já está por aqui, e o Aloísio de Donato, ele diz o seguinte, né? Ele escreveu aqui um comentário falando sobre a aurora do homem, né? Uma tribo de hominídeos que está procurando por comida no deserto africano. Um leopardo mata um dos membros e uma outra tribo de homens macacos os afugenta de um poço de água. Derrotados, eles dormem em uma pequena cratera de pedras forte, acordando para encontrar um monolito preto que apareceu na frente deles. Eles se aproximam grunhindo e pulando, eventualmente, o tocando com cuidado. Pouco tempo depois, um dos macacos percebe que ele pode usar um osso tanto como uma ferramenta quanto como uma arma. Sim, e o macaco usa, né? Então, é o desenvolver mesmo, né? É um filme de 1868, que ele está dizendo aqui, dirigido por Kubrick, Stanley Kubrick. Maravilhoso, né? Sim, o de Donato, com um cara culto como o de Donato, sabe de tudo e tem memória boa, né? Mais novo também, né, e tal, já rodou o mundo. De Donato, um abraço Neide, Xuxo, meu respeito, minha admiração. Não vou aqui debater com Xuxo, né, essa questão do medo, das reações supostamente instintivas, né, que a gente fala muito nisso, né, no instinto e tal, que é puramente animal, né? Mas não gostaria de conversar com Xuxo nesse sentido, porque eu sei que ele tem argumento e seria uma discussão mais longa. Mas é interessante porque aí ele concorda plenamente com Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, quando ele diz que homem, natureza e cultura, né, tem que ser tratada como um conjunto inseparável, né? Eu só tiro daí a natureza. Quando se fala em humano, eu tiro a natureza. Mas, claro, existe isso que Xuxo está falando, que a gente chama de instinto, quando, na verdade, nós temos inclinações e etc. Quer dizer, nós temos o conhecimento do medo que os animais, em princípio, têm, que são completamente diferentes. Por exemplo, se você jogar uma boiada, ou cavalos, ou o que seja, numa direção de um precipício, todos eles vão cair no precipício. Sabia disso? Se pegar uma correria e tiver um precipício, eles vão cair no precipício. Nós vamos ter a percepção do precipício e não vamos cair. Entende? Quer dizer, mesmo correndo, claro, acontece acidente, etc. E tal, mas você tem uma percepção que é racional. Eu acho que isso dá uma outra live, hein, Ferreira? Sim, é por isso que eu estou falando. Não dá isso dá mas fica aí uma conversa longa. A sugestão, em vez de nós conversarmos sobre teatro, Xuxa, que aí você dá de 10-0 em mim, nós vamos discutir, por exemplo, mais ou menos essa questão aí eu faço essa defesa, que vocês, na próxima live, né, da semana que vem, por exemplo, falem sobre o que há de instintivo, de animalesco, né, daquilo que de mais animal a gente, enquanto humano, carrega. Eu acho que é uma ótima discussão. Poderemos, já que Nana se recusou, né, eu tenho certeza que Xuxo não vai se recusar. A banalidade do mal, Ferreira? Isso, para discutirmos a banalidade do mal, né? Ontem, hoje, sempre, a partir de Hannah Arendt, quando foi cobrir jornalisticamente, né, o julgamento daquele cara que havia fugido da Alemanha, se escondeu na Argentina, né, e foi pego, surrupiado, raptado, sequestrado na Argentina, né, e levado para o tribunal para ser julgado por crime contra a humanidade. Uhum. E aí ela viu que era uma pessoa comum que estava ali, uma pessoa vulgar, uma pessoa comum, não é? Então, ela está falando assim para você deixá-la. Me deixa.
A Nana? Ela não quer discutir esse assunto de jeito nenhum. É isso, né? Mas eu acho que Churchill tem que se manifestar aí dizendo que ele topa. Não, mas Xuxo não teme nada. Xuxo é diferente de Nana, é claro. Então, fica aí a sugestão. Vamos ver resolver isso amanhã ou depois. Na segunda, a gente já tem uma resposta e vão chamar a Xuxa e entramos nós 3, tá certo? Coloca, em vez de 2, colocamos 3. Eu, Xuxo e você, para que a gente possa debater, pegando essa questão de natureza e a banalidade do mal, que pode unir as coisas, né? Nós estamos tendo aqui um debate nos nossos comentários aqui da live, porque Nana está pedindo para deixá-la. Né? Ela não quer discutir o tema, mas Neide Brasil pede, por favor, a banalidade do mal com Hannah Arendt. Por favor, vamos entrar nesse tema. Vamos discutir isso aí direito, para poder fecharmos. E vou deixar a Nana de lado, porque eu tenho certeza que Fernanda aceita, entendeu? Mediar esse debate. Bom, mas quietinha, e vou deixar você e Churchill aí, ó. Não, você é uma intelectual, você é um historiador, você tem que entrar no coisa, e talvez até ler Hannah Arendt, pelo menos algumas coisas de Hannah Arendt, porque ela é fantástica. Sim, bom, sim, eu conheço alguma coisa, mas nada muito profundo, né? Como você, Neide, né? Pessoal não, eu sei, mas esse livro ele é específico, entendeu? Ela trata do pensar, né? Toda a vida de Hannah Arendt e as obras dela, ela fala do pensamento, quer dizer, o que as pessoas deveriam fazer para melhorar-se e melhorar o mundo, né? Que é socrático, é pensar. O que ela acha que as pessoas não estão pensando, isso no mundo inteiro. Falava daquela época e até hoje é assim. As pessoas não pensam, ou seja, elas não refletem sobre o que falam e sobre o que ouvem. Então, comete 1000 besteiras e tal. Então, todo o esforço de Hannah Arendt era para que as pessoas pensassem, né? Bom, mas vamos lá, vamos pensar então. Lembremos que no mundo animal... Deixa eu só fazer um comentário aqui antes de você seguir, só para poder não perder o comentário aqui de Churchill. Churchill disse que se Avelino pular do 30º andar, ele pula junto, porque sabe que você deve ter visto alguma coisa ou alguém muito instigante lá embaixo. Olha, isso aí é uma declaração, hein? E Nana disse que ela é muito boba e romântica, que só quer falar de amor e poesia. Ô, Nana, vamos aí buscar alguns projetos para gente futuros, né? Centenário da Semana de Arte Moderna está chegando aí. Fica a dica aqui para gente. Um beijinho. Isso aí, vamos lá, Ferreira. Então, vamos lembrar que no mundo animal, né? Já que estamos falando da natureza, não há conceitos. Né? Não há conceitos. É inimaginável, é impensável. Quer dizer, né? Você pensar que um cachorro pensa no sentido conceitual. Né? Então, não há no mundo animal o bom e o mal, né? O mal e o bem. Né? Não há, então, moral. Não existe moral. Né? Tudo isso foi nós que criamos. E muda às vezes, de um lugar para outro, de um povo para outro, de um país para outro, né? Essa questão moral, o que é bom e o que é mal, né? Quer dizer, já demos exemplos aqui em outras transmissões, quer dizer, na China você teve uma pessoa que visitou, né? Hong Kong, eu acho, e tinha uma latinha com um cachorro, uma figura de um cachorro na latinha. Ele comprou porque achando que pegou para comprar porque achou que era comida para cachorro, certo? Não, era o próprio cachorro, né? Enlatado, para você comer. Quer dizer, então, para nós, isso é nojento, isso nós não comeríamos, etc, etc. Por uma questão cultural. Né? Eles comem cachorro e nós comemos rato do mato, que a gente chama de preá. Daqui a pouquinho Xuxa também vai me contestar aí. Porque... Não como, não. Estou fora. Vai, Xuxa, vai. É preá. Então,
Preá, quer dizer, na minha visão, é um rato do mato, né? A gente come, não tem nada demais, né? Eu era criança, a pessoa pegava uma galinha, cortava o pescoço, botava o sangue assim na panela, bicho estrebuchando ainda. Ah, sim, isso aí presenciei muito também com minha avó fazendo. Isso aí, então tá tudo normal, né? E tal. Aí você chega na Índia, não pode matar boi. Nós comemos o boi e o dono do boi. Lá não pode matar o boi, comer o boi e tal, a vaca. Então, aí é a questão cultural que muda, veja bem. Os conceitos... A gente nem precisa ir longe, né? O estranhamento que causa, por exemplo, determinadas práticas das nossas tribos indígenas, né? Até hoje, né? A gente não precisa nem ir para o Oriente. Também que nós ainda temos. Sim. Ainda temos, né, essa prática, né? Bom, o mundo humano, ao contrário, ele é totalmente moral. Tudo que nós fazemos, tudo. E ele é feito de escolhas, né? Então, em geral, de acordo com seus antecedentes, com as suas culturas, né, dos nossos antepassados e tal, ela muda constantemente. A cultura ela é dinâmica. Certo? Ela muda constantemente. Por isso que a moral muda constantemente. A ética não, mas a moral muda constantemente. A ética também muda, mas a moral ela muda constantemente. Por quê? Porque muda a cultura. Muitos pensadores afirmam que a linguagem, olha só, a linguagem é a porta de entrada para o humano. Quer dizer, o que você falou no início. A linguagem é a porta de entrada para o humano. Eu vou além. Para mim, o ser humano é a linguagem. Né? Perfeito. Linguagem simbólica, que não precisa ser escrita. Não está se falando aqui na linguagem escrita. Mas é simbólico, você faz gestos simbólicos. Até porque a diferença de conceito entre língua e linguagem, né, é muito grande. Sim, né? Muito. É muito grande. Linguagem é qualquer coisa que nós utilizamos para nos comunicar. Isso. Né? Então, antes de a gente ter uma língua estruturada, a linguagem, ela obviamente já existia, de alguma maneira, sim. Sim, claro. Um exemplo óbvio, né, entre milhares de outros, eu vou citar aqui um poema, aí eu vou ter que ler o poema, que eu sou ruim de cabeça para decorar papel, que é de Fernando Pessoa. Ele usa sempre um pseudônimo, né, e tal, mas um outro eu, né, um alter ego lá. Mas Fernando Pessoa, que ele diz o seguinte, olha só, hein, se às vezes digo que as flores sorriem, você conhece, né? E se eu disser que os rios cantam, não é porque eu julgue que há sorrisos nas flores e cantos no correr dos rios. Não é? Porque assim faço mais sentir aos homens falsos, não é? E porque assim faço sentir aos homens falsos a existência verdadeiramente real das flores e dos rios. Então, ele diz, né? As flores sorriem e os rios cantam. Quer dizer, para que esse o humano, ou que ele chama de homens falsos, né, sintam que ali existe vida, é um rio, flores. Senão o cara não percebe, é apenas algo utilizável, né? Por que escrevo para eles me lerem, sacrifico-me às vezes. Ele é bem violento nisso, né? A sua estupidez de sentidos. Repetir. Por que escrevo para eles me lerem, sacrifico-me, às vezes, a sua estupidez de sentidos. Não concordo comigo, mas absolvo-me, porque só sou essa coisa séria, um intérprete da natureza,
porque há homens que não percebem a sua linguagem por ela não ser linguagem nenhuma. Então, o que eu quero dizer com isso? Né, Fernando Pessoa, que eu adoro. O homem usa signos, que sejam números, palavras, gestos, choro, que seja riso, que seja pintura, e tudo que ele usa, que ele faz, são signos, não é? Para significar algo, que é o significante. Então, o papel da educação, que é secundário, né? E é inaceitável para o professorado, é importante, ele é importante, mas é secundário, é fixar o significante de tal maneira que a coisa representada seja entendida por todos. Então, quando eu digo mesa, eu posso falar isso na China, na Índia, em qualquer país do mundo, que aquele conceito, mesa, é o mesmo em todo lugar, embora os signos sejam diferentes. Isso é educação. Né? A educação faz com que você fixe o significante, né? E aí todo mundo vai poder entender. Isso é bom? Isso é excelente. Eu não estou contra a educação. Você pode estar contra a educação. Né? Você fixa algo, como esse poema que eu li, de propósito, quer dizer, você fixa e aí você entende. Se você traduzir isso para qualquer língua, o dito vai estar aqui nesse poema. O que ele quer dizer vai estar dito. Você pode sentir de maneiras diferentes. Uhum. Assim como nós, na própria língua portuguesa, podemos sentir de maneiras diferentes. Né? O poema, ele, assim como a música, como a arte em geral, né? Ele provoca reações diferentes nas pessoas do mesmo nicho social, da mesma família, etc. Tal. Mas ele é traduzível. Por que é traduzível? Porque ele é fixado. Uhum. Né? Então, as alterações elas são mínimas. Você vê agora, houve uma nova ortografia, né, etc. Você muda um acento, você muda voz-me-ser para você, para você, etc. Mas continua sendo você. Continua, o conceito, ele, na verdade, não muda. Você muda a escrita e tal, mas o conceito não muda. Assim, fica parecendo o quê? Natural ao ser humano que mesa seja mesa. Quando ele fala... Quando ele fala, Fernanda, do significado, como se aquilo fosse aquilo que ele está falando. Então, ele chama mesa de mesa como se fosse já a mesa. Ele chama árvore de árvore como se fosse uma árvore. Sim, porque a projeção mental ela já existe. Né? É esse significante que você está falando. Né? Pois é, quer dizer, mas é isso que quando a Hannah Arendt fala assim, o que nós temos que pensar o seguinte, isso foi inventado. Inventado. E não foi inventado, Fernanda, pela educação. Foi inventado pela cultura. Sim, sim. Antes da educação, as pessoas chamavam a árvore de árvore. Em línguas diferentes, né? Em modos diferentes de se pronunciar. Mas as pessoas nem pensam que o signo, qualquer signo, é convencional. Daí que Merleau-Ponty, lá no início que eu falei, ele cita o abraço no amor, o choro, né, na tristeza e tal, papá, ele coloca também como humano, que é diferente do animal. Né? O animal sente prazer e dor. Né? Nós podemos chorar sem dor. Né? Nós choramos de tristeza. Rimos de alegria. Aí a hiena vive rindo, ou seja, parecendo, né, que está rindo. Na verdade, ela não está rindo. Ela é assim, é a natureza. É como a gente fala também. Eu queria ser livre como um pássaro. Você está ferrado, para não falar outra palavra. Por quê? Né? Nós ainda não estamos no horário a partir das 11 da noite, você pode falar. Mas nós estamos ferrados. Entendedores entenderão. Não, olha só, Fernando. Eu poeticamente, eu posso falar, gostaria de ser livre como um pássaro. Tá certo? Mas o pássaro não é livre.
Entende? Isso é livre poeticamente, porque, na verdade, ele é feito para aquilo. Ele voa porque voa. João de Barro faz aquela casa porque nunca vai fazer uma casa igual a nossa. Jamais. Ele vai fazer sempre a mesma casa. Ele vai agir da mesma maneira, ele vai voar da mesma maneira. Quer dizer, nós humanizamos os outros animais, forçamos o gato a tomar banho, usar roupinhos, usar perfume e gastamos dinheiro. Quando surgiu uma manchete que a Luísa Balbi botou no Monitor Campista lá, aquilo eu fiquei pasmo, que eu não sabia. Assim, a gente não sabe, ninguém sabe de tudo, né? Eu não sabia, era um jornalista panaca, porque ele anunciou que já tinha em São Paulo, eu não sabia, montar em Campos hotel para cachorro. Foi inaugurado um hotel para cachorro. Aí eu falei, o que hotel para cachorro? É porque as pessoas vão viajar, deixam o cachorro no hotel. Eu falei, vão sair à noite, deixam o cachorro no hotel. Eu falei, que ele está tratando o animal como humano. Ele nunca vai ser. Você pode dar tudo, né? Você faz tudo por ele, você gasta um dinheiro. Eu conheço gente que nem tem dinheiro para comprar uma nova geladeira e gasta R$1.000 e poucos para um gato. Ah, tem que ter amor aos bichos? Beleza. Eu tenho mais amor ao ser humano. Ah, eu sou um covarde porque eu favoreço a minha espécie, etc. e tal. Sim, eu queria saber se o cara vai favorecer outra espécie, qual animal que vai favorecer outra espécie. Eu favoreço a minha espécie. Entende? Porque minha espécie, ela pensa, ela sente coisas, e etc. Quer dizer, então, eu acabo valorizando. É errado? Não sei. Eu só sei que eu valorizo a minha espécie. Então, se eu tivesse que ajudar, eu ajudava tanta gente miserável, periférica, fulminada, que precisa de comida. Eu vou gastar com gato. Entendeu? Bom, até eu sei que as pessoas, eu vou até ofender, porque as pessoas gostam de gato, cachorro, etc. Bom, mas olha só, apenas no século XVIII, Fernando, você sabe mais do que eu nesse caso, apenas, que é historiadora, apenas no século XVIII, olha só, apenas no século XVIII, há um tiquinho de tempo, foi ontem na história, né? A técnica, que significava arte para os gregos, o que a gente chamou de técnica até o século XVIII, era arte, que veio dos gregos. Na verdade, a arte vem do latim, ars, né? O grego é tekne. Mas, vamos falar, era arte para os gregos. No século XVIII, foi diferenciada da arte. Entendeu? A arte passou a ser a arte e essa outra coisa passou a ser técnica. Isso no século XVIII. Né? A ação humana, a técnica é o quê? A ação humana para transformar e dominar a natureza. Transformar a natureza. E a arte tornou-se o conjunto de belas artes. Surge esse conceito, né? de belas artes. Como a pintura, escultura, música, etc. Teatro e tal. Então, quando falamos artificialmente, ou falamos artefatos, né? Indicamos coisas não naturais. Né? Quer dizer, mas aí os dois estão ligados, coisas não naturais. A mesa é um artefato, mas aí se coloca como técnica, não se coloca como arte. Né? Essa é a discussão que você sabe de artesanato. Olha só, artesanato. Tem gente que considera arte, que é uma arte, e tem gente que considera técnica. Né? Quer dizer, o cara é uma excelente bordadeira. É como se fosse uma técnica. Tivesse uma técnica para fazer bordado. E o bordado dela não é uma arte. Por que não é uma arte? Não é isso? Cultura também significa cuidado. Cuidado. Não é? Daí que vem, aí é que surge a educação. Né? Para os romanos era educare. Para os gregos era um paidagogos, né? Paidagogos, né? Ou pedagogo, para os gregos. Educar as crianças
para a formação da alma e do corpo. Uhum. Eu tenho uma frase que eu digo sempre. Qual é o princípio da educação? Educar para a vida. Isso ninguém interessa. Você educa para o trabalho, entendeu? Você educa para alguma coisa útil. Educar para a vida é inútil. Educar para aprender, para saborear uma obra de arte, para saborear, para olhar, que eu chamo sempre de amplitude, né, de mundo, para você ter amplitude de mundo, né? Quer dizer, gente, o prazer que dá você ter amplitude de mundo é muito maior do que você ter uma redução de mundo. Mas não, educação não pode ser assim. Educação é para alguma coisa. Aí as pessoas perguntam, mas, professor, você é professor de quê? De filosofia. Mas eu digo sempre, eu sou professor de inutilidade, eu sou inútil. Né? Mas, Ferreira, a educação hoje, como nós conhecemos, né, como você diz, assim, que hoje ela serve ao propósito do trabalho. Né? Mas eu queria que você me desse um tempo para me chegar lá, que aí você comenta. Tá, tudo bem. Vamos lá, então. Tá, então, surge... Você não conheceu, porque você é muito nova, Neide também, Nana também, mas Xuxa conheceu, se lembra, certo? Que aonde é a PIC, era um centro de puericultura, certo? Era um centro de puericultura, eu acho que criado pela mulher de Getúlio Vargas. Foi na era Vargas. Alzira Vargas, a filha dele, eu não sei, acho que era a filha dele. Foi criado um centro de puericultura em Campos, né? Que é ali onde funciona a APIC, né? Não sei se é na APIC ou a antiga Secretaria de Educação, né? Que ficava ali naquela praça. Fica dentro da Alzira do hoje, né? Que hoje abriga a Cidade da Criança, mas que era o Parque Alzira Vargas. Não é isso? A secretaria já funcionou ali, naquele prédio, prédio histórico. Isso. Né? Eu não sei se é ali ou se é no prédio onde fica a PIC, veja bem. Assim, minha memória não cabe isso, mas eu me lembro que era um centro de puericultura. Só que nunca foi explicado, nem para as crianças, nem para nós, né, que já estava no ginásio e tal, o que é puericultura. As pessoas falam como se o outro soubesse. A educação é sempre um reinício. Você, quando entra na escola, você já fala que 2 mais 2 é igual a 4, porque você já sabe, todo mundo já sabe, que o cara já tem que saber. Não, ele não sabe nada. É uma tábula rasa, você tem que ensinar ele sempre a mesma coisa, aquilo que é básico, né? Que 2 mais 2 igual a 4. Aí ensinar a escrever o signo linguístico A, B, C, D. Isso para mim, o melhor salário de professor não pode ser o do universitário. Tem que ser do professor primário, porque é esse que ensina. O professor universitário é o aluno que aprende. Olha a diferença, é enorme a diferença. O cara está lá numa boa, ele fala, olha, lê isso aqui, aquilo aí, ó, isso aqui quer dizer isso e tal, dá uma explicação qualquer e tal, e ganha 12, 15, 20 mil numa universidade. E reclama que o salário é muito baixo, estão sempre em greve. Tudo bem, não vou discutir. Só que o outro lá, desgraçado, que trabalha de 1ª a 4ª série, né? Esse cara, ele ganha R$1.000 e poucos por mês em uma escola particular, um salário mínimo, para ensinar. É esse que ensina. Só existe a droga do doutor, da UENF, da onde for, porque teve um sujeito lá no primário que ensinou a ele a ler e escrever e fazer conta primária, que é o que ele usa a vida inteira. Ele não usa X, Y, Z, e colchete e o diabo. Ele não usa, a não ser aquelas pessoas interessadas naquilo, que também não guardam muito da escola, vão aprender depois. Bom, então, puericultura, por quê? Que puer, gente, eu falava isso há tempo, uma vez minha irmã até falou, mas nunca me ensinaram isso já tem uns 20 anos. Eu falei, puer é menino. Menino, pueri. Pueri. E poeira é menina. Então, um centro de puericultura é que atende as crianças, seja menino ou menino. A intenção era formar
excelentes, né, membros excelentes para uma comunidade, formar pessoas para viver de forma virtuosa na comunidade, que ensinava. Hoje parece bobagem, mas ensinava aquilo que a gente chama na família de cultura de berço, educação de berço, que a gente fala, né? Quer dizer, aquilo das boas maneiras que os pais deveriam ensinar, como as pessoas mais pobres não têm isso, eles tinham no centro de puericultura, que ensinava para a pessoa ser virtuosa, para as boas maneiras, né? E tal. Que eu continuo chamando de educar para a vida. Cultura também passou a ser sinônimo de história, entendida como ação humana transformadora da realidade. O que é a história, né? É uma contação de fatos, né? De uma ação transformadora do homem sobre sobre tudo, na verdade, né? Quer dizer, o desenrolar, quer dizer, o passar do cronológico da humanidade em diferentes povos, né? É que faz a história. Por quê? Transforma a natureza, transforma a própria sociedade, transforma, as coisas vão se transformando, né? Então, cultura, o princípio dela é transformação. Transformação permanente, permanente. Se não fosse assim, né, se fosse contar com educação, o mundo, então, estava parado há milhares de anos atrás, até que se criasse essa coisa chamada educação. Você mesmo falou, né? A Vênus de Willendorf. Willendorf é mais antiga do que a escrita, é muito mais antiga do que a escrita, né? Até já falei aqui numa transmissão que o primeiro texto, até poderia, Fernanda, fazer um dia, o primeiro texto, e você que é de literatura, aí no caso Nana também, Neide também, quer dizer, tem o sociólogo Gustavo Sofiati, de Donato, todos nós, esse público também, são amigos, né? Na verdade, não é um público, né? É um seleto grupo de amigos e dos quais eu admiro muito, né? A gente podia discutir sobre o primeiro texto literário, que é a Epopeia de Gilgamesh. É o primeiro texto literário, primeira escrita literária, que é enorme, inclusive, é toda a história de Gilgamesh, né? Rei de Uruk, né? Que perto do Iraque, hoje é o Iraque e tal. Então, essa epopeia dele foi o primeiro escrito que tem aproximadamente 4.000 anos. Aproximadamente. São 4.000, 4.200 anos que tem. O primeiro escrito. Então, você vê que é muito recente. O animal foi domesticado há 9.000 anos, 10.000 anos, 12.000 anos atrás. Veja bem, quer dizer, então, a humanidade andou à vontade durante milênios até chegar à escrita. E nós não estamos falando de educação, porque educação é uma coisa muito, muito, muito moderna. E aí, quando vem a educação, vem aonde? Mais formal, vamos dizer assim. Vem em Atenas. Esparta também. Esparta e Atenas. Porque você pode falar, que fala assim, tem a escola de Mileto, a escola de Vale, mas, na verdade, não era uma escola. Eram seguidores de determinados pensadores. Assim como também na parte oriental, né? Por isso chamados de pré-socráticos, né? Essa galera. Né? São chamados de pré-socráticos porque são anteriores a essa formalidade, vamos dizer assim. A academia, propriamente dita, né? Sim, até a academia, porque não tinha uma escola formal. Eu vou entrar na escola de fulano. Por quê? Eram seguidores daquele pensador, seja Pitágoras, Heráclito, Demócrito, então, Socrático. Que, na verdade, quase todos vão para Atenas. Atenas era o centro do mundo naquele momento, né? O mundo conhecido, né? E tal. No Oriente também tinha, muito mais ligado às questões de matemática, né, da geometria e tal. O Oriente era muito forte porque eles eram negociantes, né? Lá é que se criou os números, né, que facilitou muito,
que os romanos não aceitaram, né? Os números, que chama de números arábicos, que na verdade é índicos, né? Hindus, né? Fernanda, o número só entrou, sei lá, 500, 600 anos depois de descobertos, né? De usados no Oriente, porque os romanos não aceitavam, tinha que fazer conta com número romano. Impossível. Como é que você multiplica 17 por 15, por exemplo, né, em número romano? É uma loucura. Já os números arábicos, que era de 1 a 9, né, facilitava muito. Até que 300 anos depois, um louco lá descobre o que não tinha valor nenhum. Qual é o número que não tem valor nenhum? Eles usavam um traço, mas um traço é um valor. Entendeu? Então, eles usaram algo que não tinha ângulo nenhum e demoraram 300 anos para criar o zero. Criou uma bola que não tem ângulo, não tem traço, não tem, entendeu? É um nada, né? Esse nada. Acabou que esse nada ganhou o mundo, né? Hoje você não pode falar... quando você já fala em sistema binário, que, né, o zero já está lá colocado. O zero ele é principal, passa o seu número principal. É impressionante. Mas a Europa não aceitava. Roma não aceitava, né? Bom, mas Atenas e Esparta, eles criam escolas. A escola de Esparta, Fernando, a escola de Esparta era para criar o bom guerreiro, era para criar um cara virtuoso, não é? Mas era um bom guerreiro, não é? Era muito autoritária, era uma escola autoritária, né? Que é como uma academia de polícia. A gente vê algumas comédias, mas se você vê sério, alguns filmes sérios, eles são no exército e tudo mais. Os exercícios são terríveis. Por quê? Porque você vai lidar com pedaços, momentos, né, de muita dificuldade, e você tem que sobreviver e tem que se arrastar e tem que dar um jeito de vencer uma batalha, o que seja e tal. Então, era torturante o ensino espartano. Atenas, não, Atenas era da arte, da lógica, certo? Do pensar, né, que a gente chamaria hoje de eruditismo, né? Quer dizer, era completamente diferente. Bom, tanto é que Esparta morreu e ficou de Atenas até hoje. Só que quem levava, né? Assim, como é que era a educação? A educação nessas escolas, inclusive, vou falar um pouquinho, já estou chegando no final, colocando o seguinte: quem estudava nessas escolas eram os mais velhos. E o que fazer com as crianças? Então, eles educavam as crianças, era o tutor, né? Era o... Como é que chama aqueles caras que é preceptor, né? Preceptor. Então, quem conduzia a criança para o preceptor, quer dizer, o cara que dá aula em casa, vamos dizer assim, né? Então, só rico que fazia isso, né? Era o escravo, né? Então, paidóis era a criança, né? E agogê é condução, conduzir, tá certo? Então, quem conduzia a criança é o pedagogo, né? Pedagogo, que é o que conduz a criança, que conduzia a criança para o ensino, para o mestre, você falou, o preceptor, né? E tal. Então, esse era o pedagogo. E o que é o pedagogo, né? Era esse escravo que conduzia a criança ao que eles chamam, eu não sei grego, né? Eu tive professor de grego, mas eu não aprendi nada. O cara sabe tudo, que é paidegogin, quer dizer, é o pedagogo, na verdade. Quem é o pedagogo? É você, que é escravo, que leva o aluno para estudar. Seria isso. Hoje não é mais assim, claro. No século XVIII, elaborou-se um processo educativo. Isso na Europa. Um processo educativo, né? Olha só. Se a escola de Atenas está lá em 400 anos antes de Cristo, né? No século XVIII, nós temos quanto?
2.200 anos, não é isso? 2.200 anos para surgir um processo educativo. Mas antes, a igreja é que tomava conta, porque acabou o Império Romano, quem que tomou conta? O Império Romano cristianizou, forçou todo mundo a ser cristão e criou a universidade. A primeira universidade é de Bolonha. Se você sabe melhor do que eu, mas você não se lembra que é de Bolonha. Mas é de Bolonha, na Itália, né? No século XII, criou-se a primeira universidade. E aí esse nome pegou. Esse nome pegou, universidade. Né? Os alunos, geralmente, eram homens mais velhos. Mulheres não estudavam em universidade. Eram os homens mais velhos. Um privilégio de pouco, né? Claro. E o professor, ele seguia o modelo espartano. Olha bem, eles não adotaram o modelo ateniense, que era para o pensar, o bom pensar, né? A virtude estava no bem pensar, na amplitude de mundo. Eles pensavam na educação espartana, que era autoritária. Isso o Xuxa alcançou e eu alcancei. Não sei se o Xuxa alcançou a palmatória, mas se nós pegarmos as escolas antes da década de 50, né, era palmatória. Meu pai alcançou a palmatória. Eu já peguei aquelas réguas de madeira terríveis que apanhava. A gente apanhava. Era uma tortura, sabe? Isso durou no Brasil até agora, em 50. Na Europa, começa a mudar, né? No século XVIII. Mas você imagina, no século XII, quando cria a universidade para adultos, né? Só para as pessoas mais velhas, eles começaram a pensar numa educação mais genérica, que aí você entraria as crianças, os jovens, etc. e tal, né? E as essências universais, e daí chamou-se universidade por causa disso, elas tinham passou-se, né, anos depois da linha espartana, que não estava funcionando, eles passaram para Atenas, que era retórica, né, gramática e lógica, bem diferente daquela coisa dura espartana, né, de forçar o homem a ter uma virtude que está ligada à igreja, ao cristianismo, né, no caso, o catolicismo da época, né, que impunha. Né? Depois, no início do século XIII, surge a Sorbonne, que é talvez a mais famosa, né, assim, da antiguidade, não é de Bolonha, a Sorbonne ficou mais famosa. Ela surge anos depois, ela surge no início do século XIII, né? E uma vantagem para quem entrava na universidade, dos filhinhos do papai, que a justiça comum não podia condená-los por nada. Quem estivesse na universidade, fazia as besteiras que quisesse, não era condenado. Entendeu? É bom que se diga que todo esse processo educativo era sempre voltado para os filhos das elites, né? A plebe rude continuava sendo plebe rude. E esse modelo foi institucionalizado no Brasil quando a gente tem início o nosso processo de colonização, né? Sim. Né? Primeiro os jesuítas, depois, né, as escolas régias e por aí vai. Né? Mas o modelo é o mesmo. Mas veja bem, aí eles fizeram eles já fizeram uma mistura entre o espartano e o ateniense. Ensinava gramática, ensinava lógica, ensinava tal, mas era na reguada, né? Era na porrada. Só que os alunos da Universidade da Sorbonne, eles, por exemplo, a justiça comum não poderia condená-los por nada que eles fizessem. Eles só eram condenados se fossem hereges ou ateus, porque a condenação se dava pela igreja, quem estivesse na universidade, que a universidade pertencia à igreja. Veja bem, eu estaria já na fogueira há muito tempo, você sabe, né? Você teria sido o primeiro queimado pela Inquisição. É verdade. No Brasil,
embora tenha essas coisas régias que você está falando, ou seja, do rei de Portugal, que determinava algumas coisas, na verdade, era muito mais catequético, né, do que de ensinamento, vamos dizer, sim, sim. Tá, né? Quando eu digo as escolas régias, elas vieram depois da expulsão dos jesuítas, né? Isso. Então, no primeiro momento, foram os jesuítas. Foi catequético, isso aí. Isso. Então, em 1808, é que foi fundada a primeira faculdade, foi a Escola de Cirurgia da Bahia. Isso. 1808. Isso. E a primeira, né, dedicada ao ensino superior, e 3 meses só, acho que é isso. 3 meses depois, foi criada do Rio de Janeiro. Isso. Porque tem a ver com a vinda da família real. Da família real, tal, que não criou, não. Temos que ter a faculdade, aquela coisa e tal, que o pessoal saía daqui para estudar em Coimbra, estudar em Portugal, né? Aí criou-se, depois da Faculdade de Direito de São Paulo, a de Olinda, que depois virou a Faculdade de Recife, né? Faculdade de Recife, mas primeiro criou-se a Escola de Direito de Olinda. Depois, a Escola de Direito passou para Recife e aí a Universidade Federal de Recife, que nasce a partir daí. Só que isso, sabe quando? 1927. Olha assim, olha o espaço de tempo assim, que a Europa lá no século XVIII, né? Então, e nós não, 1927, né? Então, do Rio, houve um pouquinho antes, de 1920, que hoje é o FRJ. Eu não me lembro agora qual era o nome da faculdade, mas o do Rio criou-se em 1920, né? Mas é isso mesmo. No século XIX, foram criadas as faculdades de medicina, olha só, hein? Porque hoje a gente não vê essa importância toda naquela região, mas foi feita a Faculdade de Medicina de Ouro Preto, já em 1839, por causa do minério, por causa da força que tinha aquela região ali da Serrana de Ouro Preto, né, por causa do ouro, e a Escola de Minas de Ouro Preto, que tinha engenharia e arquitetura, também no século XIX, 1876. Não é? Mas tem uma antiga, antes dessa de 1920, 1927, que foi Bahia, Rio e São Paulo, né? Existe uma certa controvérsia, mas foi criada a Universidade do Amazonas, em 1909, que seria, vamos dizer, enquanto universidade, com esse nome, Universidade do Amazonas, foi a primeira do Brasil. A controvérsia é que, como criou as faculdades e depois elas viraram universidade, eles pegam aquela data antiga e colocam na Universidade da Bahia tem tantos anos, não sei o que tem tantos anos. Mas quando criou-se a do Amazonas, que era um estado importante por causa da exportação de madeira e outras coisas, já foi a Universidade do Amazonas. O Gustavo está falando aqui que a UFRJ, né, foi a primeira, assim, aqui no Rio, era chamada Universidade do Brasil. É isso mesmo. Universidade do Brasil. Brasil, isso. Chamavam, isso. Em 1920, eu acho. E do Amazonas, em 1909. Só que as pessoas não consideram tanto do Amazonas, porque o Estado decresceu muito, né? Ele perdeu, vamos dizer, no conceito geral, assim, ele perdeu importância, porque ganhou o Rio de Janeiro, né? As universidades da Bahia, do Rio e de São Paulo. São Paulo é muito recente, São Paulo é de 34, né? Embora tenha criado lá a Faculdade de Direito em 1927, só em 34 é que, para combater Getúlio, juntou a toda a burguesia paulista e investiram, e que hoje é a USP, né? Que a USP é do Estado, mas ela começou com a burguesia investindo para criar um conceito, que aí sim cria o conceito a partir de raízes do Brasil, que todo mundo elogia, etc. e tal, para mostrar
na verdade, era um combate que eles tinham, em termos intelectuais, ao Getúlio Vargas, né? Por causa da revolta de 32, né? Que eles chamam de Revolução Constitucionalista de 32, que foi esmagada por Getúlio. Os paulistas nunca aceitaram, obviamente, e criaram, então, a USP, né? Hoje a USP, né? A Universidade de São Paulo, para criar pensadores e criar conceitos, né? E, na verdade, conceitos que foram impostos hoje, Fernando, em todas as universidades brasileiras, criados pela USP na década de 30. A primeira lei do ensino, veja bem como que nós somos umas elites, nossas elites são o que Darcy Ribeiro falar que são as piores do mundo, né? A primeira lei sobre o ensino elementar, ensino de criança, foi criada em 1827, né? A partir da primeira Constituição nossa. A partir da primeira, isso. Que vigorou, olha bem, vigorou até 1946. Exato. Só para mudar a Constituição de 46. Certo? A lei determinava a criação de escolas de primeiras letras, chamava-se escolas de primeiras letras, né? Isso. Em cidades, vilas e vilarejos. Então, só que era para meninos. Para meninos. Para meninas. As meninas, só nas vilas mais populosas. Entendeu? No interior mesmo, era só para meninos. E nas vilas maiores, as meninas também tiveram lá a chance de estudar. Quem que chegava à escola? Quem que se matriculava na escola? 10%, não chegava a 10% das pessoas em idade escolar, quer dizer, crianças, né, de várias idades, que se matriculavam. Ou seja, não tinha nem escola suficiente e também não tinha esse costume do estudo, porque as pessoas trabalhavam na roça, né? O que muda? Muda. Em 34, até Silvinha me mandou, eu anotei aqui o nome da mulher, Antonieta de Barros, Silvinha mandou, né? Que criou em 1934. 1934, ela foi eleita deputada, ela é negra, eleita deputada em Santa Catarina, e como deputada, muito discriminada, obviamente, e tal, porque ela é pai, não sabe quem era o pai, aquela coisa toda, ela cria o Dia do Professor, certo? Ela cria o Dia do Professor em Santa Catarina, que depois passou a ser nacional. No Brasil todo, isso. Só na Constituição de 34, né, que houve eleição, ela se elegeu, inclusive, e tal, é que discutiu-se a educação com seriedade. Primeira vez, a partir daquele pessoal que você estudou muito, não me lembro dos nomes dele, eu só me lembro de Anísio Teixeira, mas não foi só Anísio Teixeira. Anísio Teixeira era os pioneiros da educação, né, chamados. Cecília, Meirelles. O nome... Isso, eram os 32 signatários, né? Pois é, isso. Da educação, isso. Quem ganhou notoriedade, que acabou, né, tal, foi Anísio Teixeira. Aí eu me lembro que todo mundo não esquece do nome dele, claro, né? É importante na educação e tal. Mas é isso que você falou. Foi um grupo que os pioneiros da educação. Que, na verdade, esses caras fizeram um manifesto, esse manifesto está falando, em 32. Em 32, isso. Só em 34 é que, quando faz a Constituição, é que se discute com seriedade a questão do ensino elementar, do ensino para todas as crianças, que não tinha nem professores, nem escolas. As pessoas passaram a dar aula dentro das suas próprias casas. Por exemplo, você tinha o ginásio, ensinava quem tinha as primeiras séries, no caso, né, e tal. Isso é normal, isso acontecia muito. Foi terrível, mas, de qualquer maneira, colocou-se. Então, você vê, nós vivemos sem educação, essa educação que se discute hoje, que coloca como um valor extraordinário e tal, por quê? Por causa das relações de produção. Mudou as relações de produção, mudou as relações de trabalho. Isso é o outro lance, né? É como nós temos. Eu e Xuxa somos da época de gráfica, certo? Não tem mais gráfica, você é obrigado a fazer no computador, senão você não arranja emprego.
como jornalista. Né? Eu peguei o 386, eu peguei os primeiros computadores lá, que foi para a redação, Xuxo também. Então, e tantos outros, né? Não, você não pode falar assim, eu sou gráfico, entendeu? Não vai trabalhar num jornal, porque não existe mais. Então, mudou as relações de produção, mudou as relações de trabalho. Então, quer dizer, as relações de produção, ao alterar-se, criou a necessidade de se educar para o trabalho, aquele novo trabalho. Porque quem estava na enxada, cortando cana, etc., não precisava disso. Certo? Aí passou-se a arranjar uma justificativa de que o cara era miserável porque não tinha estudado, como até hoje tem gente que fala isso. Também o cara não estudou, né? Mas ele tinha que ter o mínimo básico, como tem na Europa. Tem que ter o básico. Esse básico hoje seria, criado por Getúlio Vargas, R$5.000, R$5.200. Ele tem isso, você não é engenheiro, não é arquiteto, nem nada, mas você é um trabalhador, você merece, você ganha aquele mínimo, é o mínimo. Tanto é que o nome leva o salário mínimo. Então, o mínimo que alguém pode ganhar é R$5.200. As pessoas não pagam, nem os profissionais eles pagam isso. Então, como eu vou colocar a cultura como apêndice, voltamos ao início, quando a cultura, ela é que fez o mundo. E não estou falando apenas, você citou a arte no início aí, e entra a arte também, mas, na verdade, a cultura entra tudo, entra a própria educação. Né? Quer dizer, a educação é um apêndice da cultura, não é a cultura que é um apêndice da educação. Quando eu defendo isso com veemência, eu defendo em reuniões políticas, eu sempre defendi na época do Brizola, que falava muito em educação, claro, que é importante, Darcy Ribeiro também, não é? Muito importante, ninguém tira a importância da educação para o mundo em que vivemos e as relações de produção mudando constantemente. Agora, não é por isso que as pessoas têm que ser condenadas à miséria, à invisibilidade, não é? Porque não tem educação. Ficar claro, não é? Já finalizando, infelizmente, não dá para essa droga para as pessoas participarem, no sentido de falar, escreve e tal, comenta, agradeço muito, né, a todo mundo e tal, mesmo, de verdade, né? Não vou citar o nome de todo mundo aqui, que eu vou esquecer, mas Neide, o Donato, que é meu amigo e eu não vejo há muito tempo, tenho saudade dele, Xuxo, que está igual a mim, está isolado em casa, Silvinha Paz, que é, assim, esse pessoal todo aí, Sofiati, que é um cientista, minha filha também, Kalinka, né, e tal. Então, minha ex-esposa, Vera, que está no Rio, né, ela tem gostado muito das transmissões. Eu acho que é porque me admira, eu gosto muito dela, ela gosta de mim, então acha está tudo muito bom. Não sei se está bom, só sei o seguinte, é um bate-papo de botequim que tem conteúdo, eu acho, que era isso que a gente fazia em Ipanema, é isso que eu fazia em Belo Horizonte, é isso que eu faço aqui, é isso que eu queria criar. Quando cheguei em Campo, Fernando, eu cheguei com um dinheirinho e queria montar uma livraria, né? Uma livraria que seria uma casa. E as pessoas iam sentar, tomar um uísque, como a gente tinha na livraria do Rio de Janeiro, sabe? E ficar numa sala, olhasse os livros, folheassem, ouvindo uma boa música e tal, quer dizer, seria Sim, a gente já conversou sobre isso, né? Seria muito legal, muito bom. Mas, infelizmente, eu comecei a trabalhar e o salário é miserável. O salário que eles pagam em jornais é miserável. Aí eu comecei ganhando uma miséria tão grande que eu falei, gente, o dinheiro se esgotou, eu fui morar de aluguel, a Laís Cardoso estava loteando o Flamboyant, que eu conheci como canavial. Era um canavial. Ela estava loteando. Aí eu falei, Laís, você podia me dar um terreno? Uma mulher rica, cheia de terras, herdada, porque não era dela, era do marido. Na verdade, era do pai do marido, do Thiago Cardoso. Então, podia me dar, ela tinha toda essa área
do Flamboyant do Jockey, da matinha aqui do Jockey, ia até o UENF, ela tinha tudo isso, a terra da UENF, a toda dela, ela podia me dar um terreno, eu achei que era companheira, aí ficamos tomando um vinho, conversando até de madrugada, e no final ela falou que tinha um sócio, não podia me dar um terreno, e eu tinha um dinheirinho para fazer uma casa, assim. Aí acabou o dinheiro, não tinha terreno, não nada, vivi combinado, vivendo de aluguel. Eu fui trabalhar no jornal, não perguntei quanto ia ganhar. Quando veio o salário, era um salário mínimo, um pouquinho mais que um salário mínimo, uma merda. Mas eu sempre defendi, sem nada, um papo de botequim, que na verdade botequim é porque eu chamo o Facebook de botequim. Mas o papo, o bate-papo, às vezes o pessoal antigamente chamava de bate-papo cabeça, que tem algum conteúdo, né? Só que mais pessoas participando, entendeu? Não sei se eu vou conseguir isso, eu também nem sei se a gente prossegue com isso muito tempo e tal, mas eu achei muito legal esses papos que a gente está tendo, eu tenho recebido muitas pessoas que comentam depois, assistem depois no botequim e comento e tal, mas é uma forma também nesse isolamento, como o Xuxa canta, né? Xuxa escreve, canta, compõe, e tanta gente faz muita coisa realmente, né? Eu resolvi, não estou escrevendo ultimamente, eu só estou lendo, eu leio muito, mas não estou escrevendo. Fico ouvindo Pink Floyd, eu acho que eu estou ficando doente, porque eu só ouço Pink Floyd, não consigo ouvir outra coisa. E aí está sendo, para mim, também uma forma, Fernando, principalmente com você, que é uma pessoa que eu gosto muito, com Nana, né, que começou comigo e tal, a minha irmã, minha filha, aliás, que me motivou também a fazer essas coisas, eu acho muito interessante. Então, eu termino assim, agradecendo a todo mundo, as pessoas que participaram escrevendo, que eu gostaria que estivesse num bate-papo mesmo, numa sala discutindo, né? Que fosse filmada, que pudesse ser filmada, mas discutindo, porque as pessoas também têm ideias para colocar e aí apenas escreve uma frase ou outra. Vamos ampliar essa sala, né? Eu acho que para a semana que vem, de repente, a gente pode ampliar, convidar mais algumas pessoas a participarem com a gente. Não precisa necessariamente estarmos só eu e você aqui, né? A gente pode convidar mais algumas pessoas. Vamos amadurecer essa ideia durante a semana. Mas você precisa, sabe de quê? Igual na televisão, é um coordenador, e ele vai fazendo, a pessoa aparecer aqui ou ali. Mas isso aí a gente consegue. A gente consegue conduzir. Você pode participar até 6 pessoas, né? Mas aí vai para o YouTube e são 25 dólares por mês. Nós não tem condição de pagar isso, entendeu? 25 dólares e qualquer coisa de reais. Que você veja bem, você veio para Campos fulminado e a gente, né? Está todo mundo continuando fulminado, está todo mundo fulminado, nada mudou, né? Mudou um pouquinho, muito pouquinho, né? Mas, Ferreira, esses papos, realmente, eles são muito bons, né? Até para poder abrir a cabeça da gente nesse período que está todo mundo tão retraído, está todo mundo tão voltado, né, dentro para si mesmo e para todos esses problemas, né, sociais que a gente está vivendo, né, mundiais com essa questão dessa pandemia, né, de não se saber quando vai ter vacina e quando a vacina chegar, quando que a gente vai ter acesso a ela, né? Porque uma coisa é criar a vacina, outra coisa é a vacina chegar. E aí, quando a gente fala de educação, né, quando a gente fala de cultura, né, e que a educação ela é um apêndice da cultura, né, e você traz, né, reminiscências desse processo educativo pelo qual passou a educação no Brasil, na Europa, né, que é o nosso berço de formação, né? A gente não pode negar isso, né? Afinal de contas, nós somos
do lado de cá, nós somos ocidentais, a gente tem uma relação cultural ainda muito forte com essa civilização que a gente não pertence, mas que nos influencia muito. E aí, você falava no início, isso assim, só para poder a gente fazer uma reflexão antes da gente terminar, porque já tem 1h30 de live, e aí a gente vai falando, né, e esquece da vida. Hoje, a educação, ela é voltada, né, como você disse no início, para o trabalho, né? Eu tenho uma disciplina na faculdade, que eu cursei lá em períodos anteriores, agora eu estou terminando, que é trabalho e educação. Trabalho vem na frente da educação na nomenclatura da disciplina, né? Porque a educação realmente hoje, não hoje, né? Desde o desenvolvimento do Fordismo, por exemplo, do Toyotismo e de muitos outros ismos, né? Ligados à questão da indústria, que precisava de mão de obra para abastecer, né, as suas fábricas, que a gente vê que a educação ela caminha lado a lado com a questão do trabalho. E isso hoje, para quem quer refletir, aprofundar o conhecimento sobre a vida, filosofar, se torna cada vez mais difícil, né? Porque quando a gente tem as escolas gregas, que seja a escola de Esparta formando seus guerreiros, ou que seja as escolas em Atenas, as academias, né, que suscitavam, né, esses questionamentos, esses pensamentos filosóficos, né, a educação, eu penso que servia para outro fim, né, que não este. E quando a gente fala também, né, que a educação na Europa, né, quando você fala da Sorbonne, quando você fala daquela galera que estava lá e que não poderia ser presa, que eram os inimputáveis né, os universitários inimputáveis, né? Eles, né, eram membros da elite e a educação servia para atendê-los, assim como aqui no Brasil, quando a gente tem início o nosso processo de colonização, como eu já disse antes, né? E nesse tempo, agora que a gente está vivendo de pandemia, né, vendo a realidade da educação, da cultura no país, né, a gente percebe, Ferreira, que esse abismo ainda não foram construídas fontes que levassem de um lugar a outro, né? Porque a educação, nesse exato momento, o problema da pandemia escancarou o fato de que a educação no Brasil continua plenamente atendendo aos filhos das elites. Você é professor de escola pública e entende perfeitamente essa situação. Quantos dos seus alunos nem entram na sala de aula para poder assistir, né, virtualmente as aulas? Muitos porque não têm acesso, outros porque não querem, né, porque não veem o processo educativo como uma coisa importante, não veem isso como uma construção cultural fundamental para eles, né? Mas, enfim, né, eu acho que essa é uma discussão que ela se desdobra, né? Ela se desdobra em muitas outras análises e discussões, né? 1h30 aqui no Botequim não dá. Semana que vem eu vou abrir uma cerveja e vou deixar aqui do meu lado, porque não tem condição. Tá bom. Olha, uma boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, Fernanda. E até sexta que vem, que ninguém pegue Covid até lá e que a gente faça um debate, talvez com Xuxo, sobre a questão da natureza e atendendo a Neiva. A Neide. A Neide Brasil, isso. Não, Neide, é porque cada irmão. A Neide, que já elogiei por causa de Bauman, e agora um outro elogio por causa de Hannah Arendt e o interesse por Hannah Arendt. E a gente talvez discuta a banalidade do mal, tá? Uma boa noite, felicidades para todos e que Boa noite. Filosofando no Botequim. Argumento e apresentação do jornalista Avelino Ferreira.